iniciar mais uma live, amigas do parto. Hoje o assunto é a banalização da humanização e a gente vai receber aqui mais uma vez a Andressa Menescal Coelho Azevedo. Ela é enfermeira obstetra, educadora perinatal. Ela é de Roraima, Boa Vista, e faz parte da equipe Nascer Renascer. E depois eu vou deixar o arroba dela aqui, inclusive da equipe dela aqui, depois na descrição da live. E eu já vou chamar ela aqui pra gente iniciar a live. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui de volta. Obrigada por aceitar nosso convite novamente, é muito bom te receber. E hoje a gente vai falar da banalização da humanização, que foi um assunto, inclusive, que você trouxe na outra live que a gente teve. E a banalização da humanização, ela tem, acho que tem vários fatores que envolvem isso, né? Mas um deles, que eu acho que é um dos mais complicados, é o termo humanização ser usado por equipes que, na verdade, não são humanizadas, né? Sim, e na verdade é uma questão assim muito multi, como você falou mesmo, né? A gente vê que tem de vários aspectos, desde as mulheres, das equipes que trabalham de forma humanizada mesmo, das equipes que não são humanizadas e que apenas utilizam o termo, né? E tem uma problemática muito grande nisso, porque, na verdade, nem todo mundo entende o que significa o termo humanização. Então, quando a gente vai estudar mesmo sobre a humanização não é só um termo que a gente usa genericamente para falar sobre partos ou para falar sobre assistência, né? Principalmente quando a gente fala de humanização na obstetrícia, a gente tem três pilares fundamentais, né, que sustentam esse termo para que a gente consiga, de fato, afirmar que aquela equipe é humanizada. Então, o primeiro é o respeito à autonomia da mulher, né, de colocar a mulher ali como central nas decisões acerca do que vai ser feito no corpo dela, acerca do que vai ser feito no pré-natal, né, no parto. Todas as decisões devem se passar pela mulher. O segundo pilar é o respeito, né? E aí a mulher tem autonomia para escolher e o profissional e a equipe precisam respeitar essa autonomia, essas decisões da mulher, né? Isso é imprescindível. Sim, é essencial. E o terceiro pilar, que eu acho que assim, que é o que é mais difícil para a população leiga, né? Assim, fora da área da saúde, conseguir identificar é a questão da prática baseada em evidências científicas. Porque a gente não tem humanização se aquele profissional não está atualizado, se ele não está, né, atuando conforme as evidências científicas estão dizendo para a gente que a gente tem que fazer. Então, eu costumo falar que não adianta nada a gente tratar bem a pessoa, a gente fazer carinho, a gente chamar de apelidinho, né, se a gente não está atualizando a nossa conduta enquanto profissional. Porque tem uma seriedade, né, dentro disso. É uma coisa que demanda, que é como você falou, tem todo um estudo por trás da humanização. Não é simplesmente um bem-tratar, um afago. Vai além disso, né? Exatamente. E aí é o que é por isso que acaba que muitas equipes que não são humanizadas acabam usando o termo, porque ele virou um termo comercial, né? Exato. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas famílias só escutam falar que o parto humanizado é bacana, que o parto humanizado é legal, mas eles não sabem verdadeiramente o que significa isso. E aí vai lá dar um Google. Equipe humanizada em São Paulo, em Boa Vista, né? E aí ele acha aquela equipe, né, maravilhosa que colocou lá, parto humanizado. E aí ele acha que aquilo ali é humanização. E na verdade, nunca foi atrás de pesquisar mesmo, entender o verdadeiro significado. E muitas vezes, e uma coisa que você falou também foi da cesárea humanizada, né? Que existe uma certa glamorização disso, né? Uma certa... Um uso inadequado também desse termo, porque
meio que uma mal aplicação dessa cesárea humanizada, né? E assim, e a minha pergunta é, com o ambiente de uma cesárea, né, que já é um ambiente bem menos acolhedor, um ambiente muito medicalizado, a situação que leva também a cesárea, ela é específica também, né? Então, assim, a humanização, ela vai entrar ali como, né, nesse momento? Existe cesárea humanizada ou a humanização vai vir na cesárea quando for necessário? Assim, como que é? E aí, Carol, é uma coisa que essa pergunta ela sempre me encontra. Sempre me encontra Certo. pergunta, né? E eu já fiz até um post no Instagram, eu acho que foi um dos nossos posts que tiveram mais engajamento, assim, mais Ah, compartilhamento, que legal. sabe? Que bom. Porque o título dele era Não existe cesárea humanizada. E aí isso chama muita atenção, porque imagina, Sim. você já pensou, você passou por uma cesárea, que você foi super bem tratado, você pagou a sua equipe, sabe? Aquela equipe lá que tinha parto humanizado lá no Instagram dele. Na busca. E aí você colocaram seu bebê no colo, sabe? Quando nasceu, seu bebê mamou, aí fez cirurgia, deixaram o acompanhante entrar, colocaram uma musiquinha para tocar. Nossa, Andressa, como é que você está dizendo para mim que isso não é uma cesárea humanizada? E aí eu sempre pergunto, e aí teve até uma situação numa palestra que eu fui dar que uma das pessoas que estava assistindo perguntou isso para mim, e quando eu dei a explicação, ela ficou um pouco irritada com a minha explicação, sabe? Eu acho que porque de Sim. fato tocou nela nesse sentido, Sim. sabe? Então, Sim. eu explico o seguinte, que a cesárea pode ser humanizada sim, mas eu não posso dizer para você que, por exemplo, os 53% de nascimentos via cesárea no Brasil inteiro são humanizados. Porque tem aquelas cesáreas que são necessárias e que elas salvaram a vida ou da mãe ou do bebê, né? E foram necessárias e elas devem ser humanizadas. Os profissionais devem se atualizar para tratar aquela mãe e aquele bebê de forma humanizada, sim, tá? Mas nem sempre isso acontece, né? E a grande maioria desses 53% dessas cesáreas que aconteceram foram cesáreas com indicações falsas, né? Aquelas indicações mais esdrúxulas que a gente escuta. Cordão enrolado no pescoço, bebê grande, bebê pequeno, muito líquido, pouco líquido, né? Enfim, mãe pequena, quadril estreito. Então, por mais que você tenha sido super bem tratada no seu procedimento cirúrgico, por mais que o seu bebê tenha vindo para o seu colo, tenha mamado, tenha colocado musiquinha, você tenha recebido cesto de café da manhã no outro dia da sua equipe humanizada, se a indicação dessa cesariana não foi uma real indicação, tudo já começou errado. E aí, aquele pilar, que é um daqueles três que eu falei lá no início, que é a evidência científica, Já era. então, se a gente precisa de 3 pilares e um não existe, o teto caiu. Sim, exatamente. Entende? Exatamente. E essa coisa da reação das pessoas, eu acho que é exatamente isso que você falou, porque toca na gente. Porque é uma descoberta. A gente não sabe, né? Quando a gente percebe o que aconteceu, a gente fala, caramba, como assim, né? E rola um negócio meio assim, poxa, se sente um pouco. Eu acho que a palavra assim, meio que enganada, né? A mulher se sente um pouco. É uma coisa bem complicada. E assim, para você pessoalmente lidar com esse tipo de realidade, de equipes que se dizem humanizadas, mas não são, como que é isso para você? Olha, Carol, profissionalmente, aqui na nossa realidade, é bem difícil, porque a gente vive numa cidade pequena, né? Que onde opções de assistência para as mulheres são poucas, né? Então as mulheres às vezes ficam entre a cruz e a espada, né? E aí a gente tem um trabalho aqui, eu acredito que em todos os lugares do Brasil, as equipes que realmente se comprometem com a humanização também percorrem esse caminho, né? De ir sensibilizando a população acerca disso.
Porque isso não é só uma questão de, é meu trabalho, eu preciso vender, eu preciso entender, né? Mas a gente está falando de saúde pública, né? A gente está falando da saúde e do futuro da nossa sociedade, né? De como elas Exatamente. estão parindo, se elas querem ter outros filhos, de que forma que elas vão seguir essas próximas gestações, de que forma esse bebê foi recebido nesse mundo e o que isso vai repercutir para a vida dele futura, né? Então, a gente precisa sensibilizando as pessoas aos poucos sobre a importância da humanização nesse cenário, né? Uhum. Para que elas comecem aí identificando e separando ali o trigo do joio, né? Então, para que elas consigam ir trilhando o melhor caminho para elas nesse sentido. Então, às vezes, o melhor caminho vai ser o SUS, que com toda a sua problemática, com todo, né, seus desafios, ainda continua sendo uma das melhores opções para que as mulheres tenham seus assistentes, pelo menos aqui na nossa realidade. A gente observa isso. E as mulheres que têm alguma condição financeira, que daí, infelizmente, as equipes que se comprometem com a humanização ainda não conseguem chegar lá no SUS e elas ainda estão trabalhando na rede privada, e acaba que as mulheres que querem assistência não conseguem chegar na gente, às vezes, por questão financeira, sabe? Então, às vezes, tenta ir fazendo essa sensibilização para que elas consigam conquistar isso no SUS, por exemplo, que é super possível, né? E para aquelas mulheres que conseguem, elas conseguem assistência à equipe, mas é isso. Muitas vezes também a mulher tem grana para pagar e ela paga e ela é enganada também, né? Exatamente, sim. E você já atendeu alguma mulher que passou justamente por isso, de buscar, falar, não, essa equipe é humanizada, é isso, eu confio. Chegou lá na hora, levou um susto e percebeu que foi percebendo que não era uma equipe humanizada. Você já passou por isso? Muito, muito mesmo, infelizmente. E assim, foi um aprendizado até para mim, enquanto profissional e pessoal também. Eu vou contar duas experiências, uma profissional e uma pessoal, né? Então, a profissional é que a gente foi moldando o nosso modelo de assistência justamente com essas experiências que a gente foi tendo. Então, por exemplo, já aconteceu quando a gente não conhecia muito bem o terreno onde a gente estava batalhando, né? A gente caiu em algumas erradas. Então, por exemplo, entrava com as mulheres, a gente fazia o acompanhamento pré-hospitalar dessas mulheres em casa, né? Até chegar na fase final do trabalho de parto. E a gente transferia para o hospital particular, por exemplo, quando estava bem fase final mesmo, assim, a mulher com 9 centímetros de dilatação, só esperar mesmo o bebê descer para poder nascer, sabe? E por duas vezes eu entreguei as mulheres nessa condição no hospital e simplesmente o profissional que atendeu elas lá não queria esperar. A verdade era essa, Carol. O profissional não queria esperar e colocar as mulheres numa cesariana, 9 centímetros, com total possibilidade do bebê nascer, por simplesmente falta de paciência, porque era de madrugada, ou então porque estava chegando o horário do trabalho dele, sabe? Enfim, foi até uma experiência para a gente, porque a gente não tem autonomia nenhuma dentro dos hospitais particulares aqui de Boa Vista, sabe? Então, hoje, por exemplo, a gente opta por não entrar nesse acompanhamento, faz o acompanhamento lá, mas a gente não entra nos hospitais, sabe? Por conta disso. Mas o que a gente percebe é que as mulheres... Se eu me frustrei enquanto profissional, eu não consigo nem imaginar quanto essas mulheres frustraram com essas situações, né? Então, assim, infelizmente acontece bastante. E também, enquanto eu estava gestante, eu também passei por isso. Tinha uma profissional aqui que era, tipo, falava muito sobre humanização e que era humanizado e tudo mais. E quando eu estava grávida, meu filho ficou pélvico, com 35 semanas. E ele não virou, Carol. Não virou de jeito nenhum, menino. Eu fiz de tudo para o menino virar e aquela forma dele, sabe? Sim. E eu, enfermeira obstetra, sabia de tudo. Eu sabia que o lugar mais seguro para eu ter esse bebê pélvico seria no hospital com um profissional que pudesse me dar uma assistência ok num parto normal,
né? Sim. E eu fui buscar um profissional que, mesmo sabendo que era muito difícil, mas eu quis tentar, né? Sim, E aí sim. eu falei assim, olha, não atendo, não atendo, porque não tô. Não... Aí falou um monte lá, porque que ela não atendia, sabe? Uhum. Ei, cara, a gente tá na roça mesmo aqui, viu? Porque a gente tem que correr, sabe? Os profissionais estão bem Sim. acostumados a fazer aquilo sempre do mesmo e não se atualizam, não buscam se capacitar. Hoje, quase 100% dos bebês pélvicos aqui em Boa Vista, na via cesariana, no profissional que atende bebê pélvico aqui, sabe? E mais uma série de outras situações também. Então, a frustração vem de todos os lados, tanto das mulheres quanto dos profissionais que realmente trabalham com humanização. Porque Falando novamente dessa parte profissional, né? Quando a gente fala dessa. Quando esse termo é tão banalizado, a humanização ela é tão banalizada tantas vezes, né? A impressão que eu tenho é que isso acarreta alguma coisa, vai meio que acumulando, né? E é meio que essa. Parece que é um trabalho de desinformação também, né? Que além da vivência, que acaba sendo extremamente frustrante e ruim, acaba acarretando para vocês, né, que são uma equipe humanizada que trabalha nisso, para justamente combater tudo isso, gera mais desinformação, né? E acaba que parece que o trabalho só vai ficando pior mesmo, porque a gente faz toda uma sensibilização. Por exemplo, teve uma época que chegava muita mulher pra gente fazer o teste oral de tolerância à glicose, que é um exame que é padrão ouro para diagnóstico de diabetes gestacional. Aí a gente começou a falar muito sobre isso no Instagram, sabe? Para informar os profissionais que não pedem, tipo, elas comecem a cobrar dos profissionais para pedir e tudo mais. E aí, beleza, passou essa onda de mulheres que chegavam sem teste oral de tolerância à glicose. Aí agora já tá voltando tudo de novo. E aí, a mulher chega para mim e fala assim: não, mas o médico explicou que eu não preciso fazer esse exame. Aí eu, gente, aí lá vai a gente tudo de novo, sabe? Então, não bastasse o profissional não se atualizar, ele ainda vai disseminando um monte de informação errada, sabe? Então, é muito, é um trabalho assim que exige demais da gente e que, infelizmente, nós ainda somos poucas, sabe? Parece que a nossa voz ainda ser muito amplificada para a gente atingir muito mais gente. A gestante, quando ela está procurando atendimento no pré-natal, se preparando para o parto, né? O que você acha interessante a mulher considerar e ficar atenta na observação dela para perceber os sinais dando, assim, sabe? Que aquela equipe talvez não seja, ou o profissional, ou, enfim, quem ela tá ali, né, tentando chamar para acompanhar ela durante o parto, que na verdade não é uma equipe ou um profissional humanizado. O que você considera importante a gestante perceber? Hoje é até meio que fácil Legal. isso, sabe? Porque a maioria dos profissionais estão no Instagram, né? Eles postam coisas, eles falam, eles postam sobre os acompanhamentos, tudo. Talvez a primeira coisa, já que a gente busca tanto no Instagram, por exemplo, a gente quer ir num restaurante novo, a primeira coisa que a gente vai é entrar lá no restaurante e olhar tudo, né? Cara, Sim. Procurar uma equipe, vai lá no Instagram da equipe, dá uma stalkeada em tudo, sabe? Dá uma olhada em notificações, dá uma olhada nos comentários. Vê, gente, primeira coisa, se você entra no Instagram de uma equipe ou de um determinado profissional e não tem nenhuma foto desse profissional atendendo um parto normal, alguma coisa tá de errado. Tem, né? Ou então você vira o Instagram inteiro, tem 2 fotos dele atendendo um parto normal, uma foto no ano passado, uma outra no começo desse ano, sabe? Sim. Então, se você olha e identifica isso, já liga um sinal de alerta, né? Uma coisa que você pode identificar sem nem ao menos conhecer a pessoa, sem nem ao menos ir numa consulta, né?
Então, se você vê isso, já não é muito legal. Outra situação você vai na consulta, vamos supor que é a primeira consulta, né, sua de pré-natal, e aí esse profissional não toca em assunto de parto, se você pergunta, o profissional fala bem assim, ainda não tá muito cedo para falar sobre isso, né? Também já Legal. alerta. Por quê? Eu, particularmente, no primeiro contato que a mulher faz comigo, né? Quando ela manda assim, oi, Andressa, eu queria conhecer um pouco mais sobre o seu serviço. A primeira coisa que eu pergunto para essa mulher, está planejando parir aonde? Você quer parir em casa? Você quer parir no hospital, né? Legal. É sobre parto, sabe? É isso que ela quer saber. É para isso que a gente se prepara durante o pré-natal, é para parir. Exato. Então, como que você começa um acompanhamento pré-natal e tá cedo demais para falar sobre parto, sabe? Sim. Então, se o profissional fala isso, você também já liga o alerta, né? E aí já pode ser um profissional que não seja tão alinhado assim com as evidências científicas e que não seja tão afim de atender um parto normal, né? Vamos lá, outra coisa. Profissional que não sabe o que é plano de parto, né? Você fala sobre o plano de parto, o profissional não sabe nem o que é isso. Não sabe o que é. Legal. Né? Boa. O profissional que você pergunta sobre as intervenções, você fala bem, eu queria que fizesse episiotomia em mim. Ele fala bem, não, mas às vezes a episiotomia é necessário, sabe? Você precisa fazer episiotomia. Se eu precisar colocar um fórceps, né? Precisa de episiotomia. Então, assim, a gente também já vai ligando o alerta para isso, né? Aí acontece muito, Carol, das mulheres falarem para os profissionais. Eu contratei uma equipe de enfermeiras obstétricas para poder me acompanhar em casa. E aí o profissional vira para elas e fala assim, não importa, quando começam as contrações, você tem que vir para o hospital. Já é outra. Ele não aceita. Vai aparecendo, né? Aceita enfermeira obstetra, ele não aceita doula no seu parto. Se você fala bem assim, eu contratei uma doula para poder acompanhar o parto, para poder entrar no hospital. E ele fala bem assim, não, a gente não permite a entrada de doula. Sabe? Então, já é um profissional que não está alinhado com o que tem que ser. Vai aparecendo, né? Vai Conforme aparecer. vai conversando, vai aparecendo. A humanização, ela é realmente uma forma de enxergar mesmo, de ver as coisas, né? Uma conduta mesmo, né? E não é uma via de parto, como você já falou pra gente. Mas quando a gente fala da humanização, aqui no interior, pelo menos em São Paulo, é um pouco ainda assim, eu não sei como é aí, existe assim um certo receio quando a gente fala de humanização e uma certa confusão com o termo também, né? Você acredita que essa confusão, esse receio vem da falta de informação e também da falta de informação entre as próprias gestantes? E aí, assim, tem muita gente, e inclusive isso já até é tema assim, nacional, né? De famosas falando, né? Eu quero ter o parto normal, mas não quero humanizado, não, né? E aí eu fico. O que quer dizer? Como assim? O que você quer, né? Então, assim, a gente primeiro é aquilo, voltar para o início, entender o que é a humanização, né? Entender que a humanização não é um tipo de parto, não é um tipo de parto normal, não é uma via de nascimento, não é nada disso, né? A humanização, ela deveria estar presente em todo tipo de atendimento. Numa consulta de pré-natal, numa realização de exame, no parto, na consulta de pós-parto, na avaliação do bebê. A humanização tem que estar presente nos mínimos detalhes, né? Então, assim, as pessoas precisam entender esse conceito, né? E até os profissionais também, porque eu acredito que aqueles profissionais que estão lá atrás, se atualizar, eles entendem o que eles estão falando, sabe? Então, a gente precisa, de fato, começar a estudar e começar a difundir esse conhecimento sobre a humanização para que as pessoas, de fato, entendam que é uma obrigatoriedade, é um dever do profissional e um direito da gestante, da família e do bebê
né? Ninguém quer chegar lá no hospital se eu tô com um problema cardíaco, por exemplo, se eu tô com hipertensão, se eu tô tendo alguma coisa. Eu quero chegar no hospital e ter acesso a um profissional atualizado que sabe o que está se passando Com comigo. certeza. Então, a gente entende em outras áreas, né? Mas quando para obstetrícia, muitas das mulheres ainda entregam aos cuidados do profissional, daquele profissional que foi o médico da família, que foi o médico da minha mãe, sabe? Aquele profissional que é o mais famoso da cidade, que atende o maior número de gente, a gente se entrega para pessoas confiando 100% nisso. E hoje, infelizmente, eu falo isso com muito pesar para grávidas, para mulheres que me procuram, e infelizmente a gente não pode confiar em todo mundo. A gente não pode entregar o nosso cuidado 100% na mão de uma pessoa e não estudar sobre aquilo. Infelizmente, hoje a grávida no Brasil precisa sentar e estudar obstetrícia. Ela precisa saber sobre os procedimentos, ela precisa saber sobre os exames que ela tem que fazer, sabe? Infelizmente, a realidade para a gente ter uma gestação segura e garantir uma saúde para a gente, para o nosso bebê, fazer isso. É como se tivesse meio defasado, né? Fica defasado esse profissional que não se atualiza, que nem se interessa em saber, entender o que é humanização, acaba ficando realmente defasado. E aí eu até vou falar um pouquinho também sobre a questão dessa banalização, além de tudo isso que você já falou, também tem um pouquinho a ver com essa questão do imediatismo, que agora a gente tem muito, assim, tudo é muito tecnológico, tudo é muito facilitado, automatizado, assim, né? Tudo é muito automático. E você falou daquela gestante que você, pô, entregou ali, tava redondo ali, só faltava. Era só aquela coisa, pouquíssimo tempo, assim, né? Não tinha como adivinhar, mas provavelmente seria. Você acha que tem também um pouco a ver com isso, com essa banalização, com essa coisa, ai, gente, vamos logo, termina logo, rápido, automático, que a nossa cultura hoje tem, né? A gente esbarra nessa questão cultural mesmo, né? E, assim, de tudo, né? Dos nossos processos de trabalho, dos nossos processos pessoais, né? De relacionamentos pessoais. É, é, tudo tem que estar pronto para ontem, tudo tem que estar, né? Ser ali milimetricamente cronometrado e planejado e colocado em horários específicos, né? E a gente não pode também deixar de falar, Carol, da questão financeira, né? Do dinheiro mesmo que está envolvido em tudo Sim, isso. Então, sim. a gente falar sobre humanização, por um lado, você intitular a sua equipe, ou você, como profissional, se intitular como um profissional humanizado, isso já é um nicho, né, de venda. Então, É. inclusive, tem alguns profissionais que são humanizados, que estão ali, né, nesse universo, nesse ciclo de atualizações, de respeito à autonomia, mas que eles não usam mais o termo, sabe? Tem profissionais do lado claro da força, né, que eles pegaram a versão do termo justamente por conta da banalização, sabe? Uhum. Porque tem nesse universo, você não sabe mais quem é de verdade e quem é de mentira. É Uhum. difícil Sim, de saber, sabe? É difícil. sim. Então, a gente tem esse ponto, sim, de querer tudo na hora, né? Querer tudo na hora gera dinheiro. Então, É. é uma junção de tudo, sabe? Então, aqui na nossa cidade, tem uma época que rola assim, sexta-feira da cesárea, sabe? E aí vai olhar no Instagram dos profissionais, é uma cesárea atrás da outra, tipo, a gente acordou cedo hoje, 5 horas da manhã. A gente acordou cedo hoje gravando stories, tá? Acordamos cedo, vamos ter vários nascimentos hoje. Aí começa a postar uma cesárea, daqui a pouco o segundo bebê e faz plastografia, sabe? Aquele desenho da plástica Uhum. de papel. Sim. Uhum. Você foi ver no final do dia 6, 7 cesáreas em uma sexta-feira, sabe? Então, Isso.
quanto de dinheiro que essa equipe não fez uma sexta-feira. Sim, sim, é bastante, é muito, É muita grana, sabe? Grana e fora a semana de consultório, com consulta, né? Foram agendadas por trabalhos de parto que podem acontecer a qualquer momento. Então, assim, o mercado hoje da cesariana humanizada, né? Que daí é essa humanizada, tem sido bem lucrativo para muitos profissionais, né? E aí as mulheres vão meio criadas por esse caminho mesmo, que traz para um controle também, uma falsa Sim, isso é controle, uma garantia, né? De que você vai ter uma equipe, anatologista, vai estar todo mundo ali, né? Se tiver alguma intercorrência, todo mundo vai lidar com aqui. Você vai poder avisar para sua família, né, que seu bebê está chegando, daqui a pouco você vai poder mandar uma foto do seu bebê, em toda aquela organização e controle do processo do nascimento, que as pessoas desejam muito, porque sabe que a gestação e o parto foge totalmente do nosso controle. Completamente. E para algumas pessoas é bem difícil conseguir lidar com isso. E aí esse mercado das cesarianas humanizadas, eles vêm todos os problemas das mulheres, né? Então, e fazendo com que os profissionais lucrem muito. Então, juntou o útil ao agradável e a gente tem que ir nadando contra a corrente. E, Andressa, assim, para a gente finalizar nossa live, eu queria te perguntar, a humanização é uma forma de viver a vida? Então, eu gostaria muito de que essa afirmativa não fosse verdadeira, sabe? De que a humanização ela fosse mesmo de que não precisasse estar falando disso porque fosse uma regra para todo mundo, sabe? De que eu não precisasse pensar se eu vou ter uma assistência humanizada ou não, se eu preciso ser uma profissional humanizada ou não, né? Então já deveria vir desde lá das cadeiras, né, das universidades e tudo mais, vim passando mesmo como preceitos mesmo de formação para esses profissionais, né? Mas eu vejo hoje, estando dentro da assistência obstétrica, né? Eu vejo que muito da humanização vem de dentro das pessoas também, sabe? Então, muito da minha formação contribuiu para a profissional que eu sou hoje, né? No sentido de que eu tive contato com bons profissionais pelo meio do caminho que me ajudaram a formar esse pensamento, né? Mas muito dos meus princípios morais, muito do que foi passado para mim enquanto criança, enquanto adolescente e tudo mais, refletem na minha conduta profissional também. Então, a humanização, e as condutas profissionais como em geral, elas deveriam seguir um preceito de não enganar, de prestar uma assistência justa para as pessoas. Se a gente fizesse isso, se todos os profissionais fizessem isso, a humanização seria inerente a qualquer processo, né? Ela estaria assim. Exatamente. Então, eu acho que vem muito mais de dentro da gente mesmo. E quando isso se torna verdadeiro na vida do profissional, ele acaba sendo um estilo de vida, assim. Porque daí uma identidade de profissional, né? De vida profissional. Então, eu acho que se aplica. Sim, com certeza. Com certeza. E que bom que a gente pode ver isso em você e na sua equipe sendo exercido, né? Isso é muito bom. Andressa, eu queria te agradecer demais a presença, você ter topado mais uma vez fazer a live com a gente. É muito importante essa participação, a gente adora. Muito obrigada a todos que acompanharam a live, que participaram. E eu agradeço demais. Obrigada, Carol, pelo convite. A gente está sempre aberta para convites de live. É sempre muito especial o trabalho e principalmente junto com vocês.
Então, participaram da minha formação também, então é sempre legal poder contribuir também para as pessoas que estão aí, em busca desse caminho profissional, ou para as mulheres, né, que estão em busca de uma consciência justa também. Sim, Então, verdade. gratidão pelo convite, gratidão pelas pessoas que compartilharam aqui, que assistiram, e é isso. Em breve a gente se vê de novo, espero. Sim, com certeza, com certeza. Ah, legal. O pessoal falando de vocês. Olha lá, Renascer vai vir com tudo. Olha lá, que legal. Legal. Tá bom, então. Muito obrigada. Até a próxima. Um Um beijo, beijão. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.